João, eu sou a Andrea Bonilla, e Prazer, André. é prazer para mim, imagina. Eu sou amiga do Éder e vou fazer, às vezes, de tradutora, Oh, quando maravilha. quando a gente precisa alguma coisa. É isso. Perfeito. Perfeito, maravilha. Vamos embora. Prazer. Ok. Bueno, primero que todo, agradecerte, Joao, que hayas aceptado esta invitación. Eh, Realmente estoy muy emocionado. Oh, Sí, hace rato vengo siguiendo tu trabajo, porque además de todo se acerca mucho a mi proyecto de maestría. sim. Ah, que bom, que bom. João, Fico feliz. ele está entendendo todo, né? Você está Ah, compreendendo perfecto. todo. Isso, Por né? enquanto, Ah, sim. isso. Bien, entonces, claro, desde esa indagación sobre mi proyecto de maestría, que es la realización de un musical, una obra de teatro musical, a partir de un evento histórico que es el renacimiento de Harlem en Estados Unidos. Sim, Estoy escribiendo la obra y sim. estoy pues en toda la preparación para el proyecto final de graduación. Y pues he visto tu trabajo bueno, me ha parecido maravilloso. Creo Oh, digamos, hay obrigado. muchas cosas muy cercanas como la dramaturgia, eh, Que bom. digamos, esta búsqueda musical a la que me estoy acercando, la estética, las temáticas. Que Entonces, bom. de ahí la necesidad de este encuentro. Perfeito. Sim, deu para entender tudo, né? Sim, É, que ele um trabalho sobre o renascimento do Harlem nos é. Estados Unidos e um musical e ele acha que ele identifica o trabalho dele com algumas coisas que eu faço, é isso? Sim, com seu trabalho, sim. E sobre, por enquanto, a dramaturgia, a temática e estéticas. E Sim, essa sim, pesquisa sobre a música, né? Que sim. ele tem várias questões aí Perfeito. para desenvolver. Bora, bora lá. Isso. Ok, bueno, mi primera pregunta Sim, sería, digamos, quisiera saber cómo fueron tus inicios artísticos, también un poco sobre tu biografía, dónde naciste, en qué sim, espacio familiar creciste. sim. Então, eu nasci em uma família muito grande, com 13 filhos. Eu sou o penúltimo, o 12º. E no interior, meu pai era médico e cuidava das pessoas da usina de cana-de-açúcar que tinha em Pernambuco, Nordeste do Brasil. Nordeste do Brasil é muito grande, né? Então, o Nordeste é quase que um país assim, em si. É, eu sempre tive minha ligação com música muito forte. O que me levou para o teatro foi, de certa maneira, a música. A primeira coisa que eu fiz fui chamado para fazer direção musical, para compor, para um espetáculo de dança até. E aí acabei participando também como integrante, como ator no espetáculo. E aí me apaixonei por teatro e acabei largando a arquitetura, que era o que eu fazia na faculdade. Aos poucos fui largando e quando eu vi, estava em teatro. Depois o teatro me levou para a televisão, para o cinema, para outras coisas. Mas o teatro é o lugar onde eu me sinto mesmo mais em casa mesmo, sim. E sobretudo o teatro com música, mesmo quando não considero essencialmente o gênero musical, a peça que eu faço, é musical de alguma maneira, porque eu escrevo sempre com alguma métrica, com alguma musicalidade, assim, e sempre a música está bem presente. E, Vou fazer, João, a e tradução, só um pouquinho aqui. pois não. Entonces, eso, para entonces, Joao nos dice que ellos son una familia grande, que son 13 hijos, él es el número 2, el penúltimo, y que ellos son de una región que es que como Brasil es tan grande, entonces que es muy, muy extensa, que es el nordeste brasilero. Y su padre trabajaba en haciendas donde trabajan con caña de azúcar, igual que acá nosotros en Cali. Y que él
siempre estuvo muy unido a la música, que siempre fue como muy fuerte esa relación y que su primer acercamiento fue cuando lo invitan a hacer la dirección musical, a componer para un espectáculo de danza. Y entonces ahí fue invitado para hacer un papel como actor. Entonces se fue alejando porque hacía arquitectura. Entonces fue dejando la arquitectura para entrar pues en el teatro y eso lo lleva al cine y también a la televisión. Y que él considera, bueno, que siempre ha hecho teatro con música, sobre todo por cómo escribe, que siempre encuentra esa relación como entre la música y el teatro por la forma en que escribe y no como un género, no necesariamente como un género teatro musical, pero sí siempre tiene la música tejida, digamos, en meio de su forma de escrever. Perfeito. É do jeito que você acha que, do jeito de fazer roteiro, é isso que você acha? Eu acho que os diálogos, às vezes, são quase musicais, tem alguma métrica, alguma, tem uma musicalidade mesmo, um ritmo. São normalmente diálogos curtos e que eu escrevo, em vez de escrever no direto, assim, eu escrevo no verso, sabe? Assim, Ah, entendi. mesmo que não tenha rima, mas normalmente são períodos que, enfim, que no final das contas tem uma própria métrica, uma própria eh, musicalidade, os diálogos. Ajá. Ahí entendiste, o, te traduzco esa parte. Sí, un ¿Quieres? poco, porfa. Sí, listo. Entonces que lo que él encuentra es en los diálogos, ¿sí? Como Ujú. la forma métrica en que él escribe, ¿sí? Una musicalidad que siempre tienen un ritmo. Que los versos pueden ser mismos sin tener lo que nosotros llamamos rima, siempre tienen una métrica propia, ¿sí? Entonces que eso es lo que él identifica como lo musical dentro de su creación, dentro Sim, también de su propuesta teatral. Ok. mais ou menos isso. De pronto nos podría regalar fechas, de repente si se acuerda, digamos, en qué año eh, fue ese primer acercamiento hacia el teatro en que le invitan a estar en una obra de danza, Sim, en qué año, sí, digamos, fechas próximas, de repente si se acuerda de algunas fechas. sim. É, eu fiz essa peça em 1979. Tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura. Era o mesmo prédio onde funcionava as, as, os cursos mais ligados à arte, literatura e música. Todos os cursos ficavam no Centro de Artes, inclusive arquitetura também. E foi lá que eu comecei a conhecer as pessoas com quem eu dividia trabalhos de música e depois de teatro e tudo mais. É, e o que é? O que eu estava Las falando? datas. Sim, sim. Aí, em 1980, no ano seguinte, aí eu fiz um espetáculo que eu já fiz o texto, já fiz a direção, já fiz as músicas, compus as músicas também, e foi meu primeiro trabalho, eu acho que com 22 anos, mais ou menos, assim. Foi um espetáculo que fez muito sucesso na época e percorreu o Brasil inteiro com alguns projetos de projetos de secretaria de Ministério de Cultura e que promovia que alguns espetáculos de fora do grande centro, que aqui no Brasil seria Rio, São Paulo, e onde Ajá. acontecem as maiores produções, permitia que produções de outros lugares, de outras regiões, circulassem pelos centros maiores e por outros centros também mais diversos. E foi esse o primeiro já eu tive sorte de começar já fazendo sucesso e isso foi muito bom porque apareceu oportunidades de fazer novos sempre de uma forma semi-amadora, digamos assim, tudo muito nada muito
estruturado, digamos assim, em termos de produção, mas com muita eh, com muito foco na criatividade, na inovação, na experimentação um pouco também, ao mesmo tempo em busca de um teatro popular. Não era fugia um pouco da coisa da experimentação hermética, distante do público. Minha busca sempre foi pelo público, pelo assim, a relação com o público, como se dava a comunicação. Sempre estive bem ligado nessa coisa de me comunicar com o público. Aí eu vou fazer. E como era o nome do espetáculo? O espetáculo chamava Muito Pelo Contrário, uma expressão que aqui muito pelo contrário, não sei se aí faz sentido, mas Vai. era um espetáculo sobre nossa região, de certa maneira era uma comédia, era uma comédia que falava de como a gente dessa região do Nordeste, que é uma região um pouco mais, talvez mais carente, digamos assim, em relação a outras regiões do país, como na nossa cultura, digamos, de raiz, assim, era vista era folclorizada pelos olhos de quem chega, de quem vê de fora. Então, era uma brincadeira com isso. Então, chegava a gente. ah, Era como se os personagens se travestissem deles próprios, se fantasiassem deles próprios para poder significar algo para, para a plateia mais culta, digamos assim, do país. Mais culta não, mais profissional, digamos assim. E assim, a folclorização, né, do nosso comportamento, da nossa cultura mesmo, das coisas do nosso jeito de falar. E em vez de a gente brincava com isso, a gente tirava fazia uma auto-piada mesmo, a gente ria de nós próprios e principalmente das pessoas que possivelmente a gente enganava com essa coisa de se fantasiar de si próprio, assim, mais ou menos, não sei se ficou muito claro, mas Não, mas deu para entender, eu acho. Vou tentar. Entonces, en 1979, isso, que es 80. el mismo año 79 que você estava estudando arquitectura, né? Esse ano que Isso, você eu está. eh, fiz a primeiro espetáculo de dança, que fiz como um músico, como ator, e em 80 eu Y fiz en los 70. a primeira peça mesmo, escrita por mim. Eso, entonces en el 79 es como esa primera aproximación al mundo, digamos, del teatro, cuando lo invitan a hacer esta otra obra donde él es el director musical. Pero en 1980 es donde él hace su primera obra, ¿sí? Donde él ya escribe el texto, la dirección, la música, y tenía más o menos 22 años, ¿sí? Y esta aproximación también se da porque él estaba estudiando arquitectura, pero estaba cerca música, literatura, conoce a personas como de todo este contexto, como nuestra facultad, que es una facultad integrada de artes. Y este espectáculo se llama Muy Pelo Contrario, que es como una expresión que para nosotros sería, es que no se traduce como muy por el contrario, sino como vos estás pensando eso, pero es un engaño, es una expresión que da cuenta de, vos te estás imaginando esto, pero es todo lo contrario, ¿sí? Voy a pensar en español cómo sería, yo acho que a gente tem en Sim. español, más es que sí. Y eso le permitió hacer muchas cosas, ¿sí? Sobre todo porque había un interés, porque este trabajo le permitió como circular por otras partes de Brasil, no solamente por los lugares céntricos como Río y Sao Paulo, sino que le permite como dislocarse y había una búsqueda, una pregunta por el relacionamiento con el público, ¿sí? Que no hay ese interés
de que sean lejanos, sino por el contrario, un teatro popular. Entonces, en eso, eh, aunque no había, digamos, mucha estructura de producción, como se conoce ahora, pues sí hay un foco en la creatividad. Hizo bastante énfasis en eso. Y siempre en la búsqueda de la relación con el público, por eso que querían comunicar. Después está entonces la obra, muy por lo contrario, que es una comedia sobre su región, sobre sí mismos, sobre el Nordeste, porque el Nordeste tiene esa visión de que es una región más carente, como nosotros, ¿cierto? Entonces hay burla, no somos iguales, no somos un Nordeste da Colombia, ¿eh? Entonces, es la misma cosa. Entonces digamos, una mirada sobre cómo la gente de afuera nos ve, les veía, ¿sí? Entonces hay una burla por los acentos, por las formas de expresión, entonces se transforman los mismos personajes para hacer juegos o burlas, piadas son como burlas, sobre sí mismos, ¿no? Y poder entonces como uno tiene que entrar a eso para poder significarle algo al centro, ¿no? A essa relação de poder, né? Com a gourmetização, né? Do arte da gente que tem que entrar para entrar nessa. Entonces, como uno tiene que, digamos, refinarse o hacer ciertas cosas para poder ser tenido en cuenta y tener valor, digamos, dentro de las regiones. Entonces, como una obra que tensionaba, pone en tensión eso, y ese lugar de la folclorización, ¿no? Entonces creo que ese es como la clave, ¿no? Cómo entonces tensiona eso, que es el imaginario que tienen los otros sobre nosotros, ¿no? Sobre sí mismos. Eh, Perfeito. es que si algo más, perfecto. Listo, muy bien. Dando aquí ese portuñol. Muito bom. Bien. Quisiera saber un poco, maestro, sobre quiénes fueron sus maestros, ¿sí? Directores É, en teatro, actores, dramaturgos, músicos. sim. Eu vi. Chegava menos teatro profissional outra vez a região Nordeste influencia de certa maneira porque nem tudo chegava lá, só com espetáculos de grande sucesso, com alguma e dois grupos, digamos, dois espetáculos me arrebataram assim, me tiraram do estado só da contemplação e me motivaram, que foi um diretor chamado Antunes Filho, de São Paulo, um diretor que o espetáculo que eu vi dele se chamava Macunaíma, que é a adaptação de um clássico do modernismo brasileiro, assim, da literatura modernista, e que ele fez uma adaptação fantástica, que é célebre, até hoje se fala e ficou, rodou o mundo inteiro, e chegou lá, né, em Recife, eu vi aquela coisa, me impressionou muito, que era um teatro muito livre, um teatro em cima muito mais do ator do que de cenografias, de coisas, de aparatos outros, mas em cima da atuação, muito do grupo. O grupo era muito bom, era um elenco muito grande. Impressionou muito. E um outro grupo do Rio de Janeiro que chamava-se Asdrubal Trouxe o Trombone, que era... Asdrúbal trouxe o trombone? É, chamava-se Asdrubal Trouxe o Trombone, o grupo, que foi um grupo muito importante aqui nos anos 80, 70, 80, é, era uma comédia contemporânea, comédia de costumes sobre jovens e comportamento do jovem do urbano, assim, era muito bem resolvido também, era muito engraçado, duas coisas bem diferentes, era nesse sentido de temática e de estética, era, digamos, irresponsável, no bom sentido, assim, não era formal, não era contrário do Macunaíma, por exemplo, que era
uma coisa muito elaborada, cenicamente e tudo mais. O Asdrubal trouxe trombone, era um teatro muito quase um hipernaturalismo, se é que isso pode existir, assim, pegava as coisas realmente que estavam na rua, o que as pessoas estavam falando e que as pessoas estavam pensando naquelas épocas de ditadura aqui do Brasil, anos 70, 80. Vivíamos um estado de exceção aqui e, e era um teatro muito irreverente nesse sentido. Então, eu era universitário na época e me encantou também muitíssimo, porque era uma geração um pouco acima da minha, assim, mas que me apontou hum, muitas coisas. Isso do teatro brasileiro. E eu é, e comecei a ler os clássicos que eu tive acesso. Aí os de sempre, os Shakespeare, os Ibsens e as coisas todas. E comecei a ler tudo que chegava à minha mão sobre teatro, eu comecei a ler e comecei a escrever muito também. Às vezes fazia duas, três peças por ano. É, escrevia e encenava e também compunha. A maioria das músicas tinha, ou a maioria das peças tinham canções compostas por mim e trilha sonora especialmente feita para a peça. E praticamente todas elas tinham músicas originais, assim, tinha trilha sonora original composta por mim e executada normalmente ao vivo pelos atores. Então começou essa coisa de um teatro autossuficiente em termos de execução, digamos, a gente tinha a trilha sonora que a gente levava ao vivo, a gente tinha enfim, todos os efeitos, era tudo muito um teatro mais minimalista também, sem grandes recursos de cenografia, tudo muito mais em cima da representação do que da reconstituição, digamos, de uma situação, de um período. Então, foi a graça que eu achei, a grande graça do teatro, eu achava essa, exatamente assim, você não fazer, não reproduzir, você encontrar o código que teatralmente você conseguia transportar o público para uma realidade que absolutamente não estava ali no palco. E isso foi o que sempre me despertou curiosidade no teatro. Esse poder, quanto menos a gente tinha de, de recurso até, porque a gente tinha poucos recursos, isso era uma motivação que acabou levando a uma linguagem, talvez, uma linguagem que se aproximava muito, cada vez mais, do que eu considero que seja teatral, assim, que é fingir que sabe? Não ser, não. Joao, Oi. antes de que você entre nesse ponto que eu acho que é das coisas mais importantes para ele, vou tentar Sim. fazer a tradução Eu, de... eu, eu, eu me alonguei, falei muito Não, também. mas fica tranquilo, a gente gosta disso. Gosta. Entonces, él habla de dos espectáculos principales que llegaban, porque en la región no llegaba mucho. Entonces, normalmente no llegaba pues mucho, pero hubo dos. El primero de Túnez Philip, Antunes Filo. Antunes. Uhum. Antunes. Ajá, Macunaíma. Isso. ajá, que es una adaptación literaria modernista. Y ese es el primero. Y el segundo, que es Asdrúbal trajo un trombón, sería en español. Trouxe, E Trajo a peça se chamava Trate-me Leão. Transmilión. Trate-me, como é que, trate-me, cuide-me. Ah, É, cuídame, é, cuídame. Transmilión. Listo. Transmilión. Y esas dos piezas, aunque eran muy distintas,
en su concepción lo que hicieron es que él pudiera como tener una apertura en lo que era la concepción del teatro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este segundo, era una comedia contemporánea, era muy graciosa. Y los dos eran como muy distintos en la estética, uno era más, tenía una mayor producción, pero el otro era más hiperrealista, eh, y tomaba cosas que suceden en la calle, porque ellos en este momento, en finales de los 70, principios de los 80, ellos estaban en dictadura. Entonces están atravesando una dictadura. Entonces era un teatro que era irreverente, esta segunda referencia. Y eso hace que se abran como muchas cosas para él, ¿sí? Como que abre esas posibilidades, esas puertas. Y lo otro es que empezó a leer todos los clásicos, ¿sí? Entonces Shakespeare, todo lo del teatro, y empezó también a escribir. Entonces hacía de 2 a 3 piezas por año y enseñaba. La mayoría de las piezas entonces tenía música que era hecha por él, música original, compuesta por él, pero que además era interpretada por los y las actrices. Entonces eso hizo que fuera un teatro autosuficiente, porque entonces tenían siempre, o sea, ese recurso y era minimalista, ¿sí? Pero siempre esa composición estaba ahí. Entonces él dice que sin grandes recursos de pronto económicos, escenográficos, eso genera una forma de encontrar un código, de poder producir, ¿sí? Eso lo que genera es que ellos vayan detrás de otras cosas. Entonces, ese era encontrar ese código que permite al público, que el público se transforme a una, se transborde, vaya a una realidad que no existe. Y entonces esa búsqueda de ese código, pues se da por eso, por ese menor recurso, entonces motiva un lenguaje que trata de aproximarse, ¿no? Entonces yo lo paré ahí, eu falei para você para parar, porque eu achava que esse aí é o centro. Isso. Entonces, fica à vontade. Sim. Então, e eu acho que foi. A gente não tinha especialmente uma companhia, mas Uhum. tinha um grupo de pessoas que trabalhavam recorrentemente trabalhavam juntas, é, dependendo do tamanho de elenco, mas assim pessoas também de de instrumentistas e, sobretudo, além de atores, é, e começamos a desenvolver um jeito de interpretar também. Normalmente, a televisão no Brasil foi uma coisa muito forte, eh, que realmente atingia muito a massa, a cultura de massa. Assim, a televisão foi algo que produziu muito a dramaturgia, digamos assim, brasileira. A TV, mais do que em qualquer outro lugar que eu imagine no mundo. Assim, no Brasil, a televisão reinou muito tempo e ainda, de certa maneira, continua. Então, os astros de televisão, de novela, até de telenovelas e coisas assim, eles eram um atrativo muito forte para as pessoas irem ao teatro. Então, assim, e a TV se produzia nos grandes centros, Rio, São Paulo. Então, o nosso teatro era um teatro feito por pessoas desconhecidas, digamos assim, conhecidas do grande público. Então, a gente estava sempre trazendo, ao mesmo tempo que a gente não tinha o atrativo do nome famoso, a gente tinha uma coisa da novidade, quem são essas pessoas que interpretam dessa maneira e de uma maneira tão própria e tão forte, porque a gente tentava se superar, né? É sempre essa história da cultura
Popular. popular, principalmente fora dos grandes centros no Brasil, é uma história de superação. Então, essa necessidade de superar os obstáculos que a gente tinha acabou que nos emprestou, ou nos cedeu um estilo, um jeito de fazer as coisas, não só em termos de estrutura de produção, como esteticamente também. E, e a gente conseguia reunir pessoas muito interessantes, fora do conceito normal do ator formado academicamente, ou então formado pela televisão, que é uma outra grande escola no Brasil de representação. Então, o teatro da gente sempre se diferenciava nesse sentido da novidade, de trazer uma linguagem nova e, sobretudo, pessoas com um tipo de atuação bastante própria. Eu acho que foi o que nos... Quando eu falo nós, esse grupo todo, que não era um grupo, mas assim, que eu encontrei, que fomos nos encontrando ao longo da vida, né? Eu trabalhei não só em Recife, mas na Bahia, no Rio de Janeiro, eventualmente, mas assim, mais, mais no Nordeste. Depois, no final do século passado, é que eu me mudei para o Rio de Janeiro e fiquei um bom tempo lá. Mas a parte onde eu experimentei muito o teatro, que foi minha escola mesmo, assim, foi fazendo, né? A minha escola, eu não tive escola de teatro, a minha escola foi no dia a dia fazendo mesmo. E isso foi em Recife, Pernambuco, nessa região que eu te falo, que é assim, né? Já falamos. Pufa, certo. Entonces, eh, como algo importante es que ellos no tenían una compañía, sino más bien como un colectivo de personas, un grupo de personas que trabajaban y se unían dependiendo de lo que necesitaban, ¿sí? Como del número de personas que necesitaban. Pero además de tener actores, tenían músicos. O sea, su equipo tenía como esa característica. Y eso hizo que desarrollaran una forma de interpretación, ¿sí? De cómo ponerse en escena. Porque entonces Joao nos cuenta que en la televisión brasilera, pues tiene una influencia muy grande en, en la representación, en cómo debe ser, ¿cierto? Entonces que eso produce mucho la dramaturgia brasilera. O sea, marcó por mucho tiempo la televisión cómo debería ser ese espacio. Entonces la televisión como atraía gente, entonces fue llevando a algunas personas como hacia el teatro. Pero entonces lo que pasaba era que el teatro era de gente desconocida, pues no tan famosa. Pero ellos lograron entonces tener como ir creando estas otras formas que se separaban de lo que era la televisión, pero después fueron uniendo entonces nombres. Ah, bueno, no, perdón, antes de llegar a esto. Entonces está la cultura popular. Entonces siempre hay esto de la cultura popular. Entonces el teatro estaba envuelto en la cultura popular y pues la televisión en las culturas de masas. Entonces hay como esa disputa, vamos a decir. Entonces, como el teatro era desconocido, pues no tenía el mismo atractivo, digamos. Entonces hay esa necesidad de superar, ¿no? De superarse. Y esa superación desarrolla una forma, hace que ellos desarrollen una forma, como que los hace característicos, no solo en la producción, ¿sí? En cómo producían, sino también en la estética y en unir gente que era muy interesante, que tenía características como muy distintas y muy diversas, muy interesantes para lo actoral. Y entonces trabajan con gente de escuelas de teatro, de televisión, y eso hacía que fueran novedosos, ¿sí? Porque eso desarrolló que tuvieran un tipo de actuación propia. También nos contó entonces Joao que él estuvo después, como que su gran escuela, él no estuvo, él dice que su escuela fue el día a día, ¿sí? Como el cotidiano.
sobre todo en Recife y en Pernambuco. También estuve en Bahía, en Río, todo el nordeste, pues. Y al final del siglo pasado, pues se muda a Río. Pero entonces él dice que toda su escuela es acá en este otro lugar, ¿no? Listo. Quería preguntarle, maestro, sobre el nombre de agrupaciones. Sí, qué agrupaciones, digamos, pese a que en este primer momento no estaba en algunas agrupaciones o la reunión de las personas no adquirió un nombre como tal, posteriormente, ¿en qué agrupaciones estuvo participando y cuál era su rol en esas agrupaciones? Sim, como eu falei, a gente não tinha especificamente um grupo, uma companhia com um nome. Ah, a gente era quase que assim, a cada vez era uma investida, uma investida diferente. Era um grupo que se juntava, coincidia de ter pessoas em comum, de uma montagem para outra, mas não nada fixo, nada que se alimentasse, assim, se alimentasse consequentemente, uma peça depois da outra. Era tudo muito livre, assim, era muito solto. É, isso, isso, assim, também era a gente. Às vezes a gente fazia peça com 15 pessoas no elenco, em palco, às vezes com duas pessoas. Às vezes a gente fazia um espetáculo que era para fazer à tarde para crianças, às vezes a gente fazia um espetáculo que era à meia-noite na boate, sei lá, na underground. A gente circulava por qualquer por qualquer palco, digamos assim. É, mas e também, ao mesmo tempo, muito independente, todas as pessoas. Eu, por exemplo, eu cheguei a compor para outros espetáculos que não eram meu, compor música. Eu cheguei a dirigir um ou outro espetáculo que eu fui convidado a encenar, mas que não era absolutamente texto escrito por mim, ou até encomenda de um texto para uma companhia fixa. da- Teve todo tipo de experiência assim, nesse sentido, assim, mas sempre tudo muito livre atirador, como se chama, não sei se essa expressão mas assim, mas muito é, solto, né? A gente não tinha um mercado organizado, não existia um mercado de teatro. Tinha Era um período não muito fácil mas fazíamos exatamente por isso. Talvez a gente fazia coisas bem originais, bem interessantes na época. Eu me lembro que a gente conseguia surpreender, conseguia, digamos, escandalizar um pouco assim algumas, ou sair do normal. Aí isso foi muito divertido. Éramos todos muito jovens, né? Então a gente fazia sem nenhum sem nenhum compromisso, sem nenhum não, com pouco compromisso com a profissão, digamos assim. A gente poucos conseguiam viver economicamente, financeiramente, do seu trabalho de teatro. Normalmente as pessoas tinham outras ocupações. Assim, eu cheguei a fazer publicidade, trabalhava em agência de publicidade, ou então em produtor, dirigia comerciais de TV, com, eh, enfim, a gente se virava, porque raramente se poucas pessoas conseguiam viver de fazer teatro na, Teatro, naquele tempo e naquele lugar, né? tá. De E- pronto, maestro, Eso pese, todo. sí, 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 Ah, tá. pese a que no había, bueno, dos preguntas en una. Pese de pronto a que no había un grupo como tal, de pronto usted se acuerda de algún grupo en el que participó, ya sea como dramaturgo, como director o como músico. Y la segunda sería, digamos que la reunión de las personas era muy espontánea,
pero eso era porque había se me ocurre, como una forma política o un postulado político personal en relación, por ejemplo, a la constitución de grupos de teatro como pasa en el teatro occidental, o era, digamos, no había este discurso político instaurado, era algo muy espontáneo en todo sentido. Passa. Pouco, mais ou menos. Então, ele está fazendo duas perguntas em uma. A primeira, que ele fala que você não tinha um grupo como tal, mas se você se lembra de alguma companhia onde você trabalhou como criador de música, como roteirista, se tem algum nome para só para botar pois aí essa informação, né? E a segunda coisa é que ele pergunta que como vocês eram tão livres nessa constituição dos grupos, né? Então, que se isso tinha que ver com alguma coisa política, sabe? Se isso tinha que ver ou se tem algum, como no Ocidente, né? Como em algumas companhias ocidentais que Sim, aconteceu isso, né? Que é um postulado, né? Então, se sim. existe ou se não. Sim, eu tinha grupos bem constituídos na época. Não, quando eu falo muito da minha experiência pessoal e de algumas pessoas que circulavam junto comigo, mas tinha alguns grupos, inclusive, que a gente admirava muito, né? Tinha um grupo chamado, que eu cheguei a trabalhar para eles algumas vezes, ou junto, ou chegava perto, que chamava Vivencial Diversión, e depois virou um espaço meio cabaré chamado Vivencial Diversiones, até com essa corruptela pro-castelhano, diversiones, seria diversões em Sim, português, né? Vivencial Diversiones era um grupo também muito muito de vanguarda, eles também escandalizavam bastante. Eles eram muito. Nos anos 70 e início dos 80, eles tinham um trabalho com travestis, com, eh, com diversidade sexual, sobretudo, assim, que era muito adiantado, assim, muito à frente, de certa maneira. E calhou de que eu casei com uma das estrelas dessa companhia. Então, a gente fez muitos trabalhos, não com a companhia exatamente, mas com a Susana, que era a estrela, a vedete, uma das vedetes da companhia então, fizemos muitos trabalhos juntos. E ela tinha uma companhia dela também, que se chamava Scanny Produções, que produziu algumas das coisas que eu fiz. Mas talvez o nome mais importante dessa época, como grupo, digamos assim, fosse esse vivencial. Tem até um filme brasileiro até bem, bem destacado, que se chama Tatuagem. É um filme que se passa. É como se passasse nesse cabaré, nesse lugar onde tinha essas, essas pessoas, e a gente se vê um pouco como personagem desse filme, às vezes. Mas era. Mas eu acho que a minha experiência não era. Eu acho que isso não tinha a ver com essa coisa de eu ser solto, livre, não tem a ver com coisa política. Acho que tem muito mais a ver com a minha história de ser um. Eu tinha acabado de chegar na capital também. Eu sou do interior, então Recife é o lugar onde eu fiz faculdade e fiz teatro. Era para mim também era um. Eu era um pouco estrangeiro também, também no Nordeste. Então assim, eu acho que era mais a ver com minha trajetória, com minha de não ter uma turma, de não ter uma coisa assim, do que eu até sentia falta, até queria ter. Não era uma escolha assim, e nem era também uma, uma intenção política articulada, sabe, assim, para que as pessoas não se juntem. Não,
existiam várias companhias, existia o Teatro de Amadores de Pernambuco, que era uma outra companhia muito importante, mas de um teatro que fazia um teatro muito tradicional, embora fizesse um teatro que mereça muito respeito pelo por utilizar, por produzir de forma muito bem organizada um teatro escrito pelas pessoas de lá. Tem grandes dramaturgos que, que são de lá de Pernambuco, como Ariano Suassuna, um grande dramaturgo de lá do Nordeste, que foi montado por essa companhia. Um outro teatrólogo também chamado Luiz Marinho, que fazia um teatro tradicional também, mas que era muito bem representado. Era talvez o grupo, a companhia de teatro mais estruturada, que tinha um teatro próprio e chamava Teatro de Amadores de Pernambuco. Obviamente, eu participei por ali de alguma forma, em um espetáculo ou outro, mas nunca foi o meu grupo, nem parece muito com o meu estilo, o meu jeito de fazer, mas sempre foi algo que eu respeitei muito pela forma como eles tratavam o teatro, chamava Teatro de Amadores de Pernambuco, mas talvez fosse a companhia mais profissional que a gente tivesse lá. Isso eu estou lembrando assim das companhias da época, embora não seja muito a minha história, mas por onde eu circulei, com quem eu convivi, e era tudo muito diverso. Desde o Vivencial, que era um teatro de, enfim, muito anarquista e muito reverente, até o Teatro de Amadores de Pernambuco, que era a coisa mais, digamos, convencional, ortodoxa que podia existir. Tá. Ahí, ¿quieres que te traduzca o Sí, por favor. ya está entendiendo ese portugués? Entonces, bueno, dice que eh, como, bueno, que él se acuerda de grupos por los que, digamos que reconoce como importantes y que desarrolló trabajos con algunos de esos, pero que no eran sus grupos, sino que eran gente muy importante como en el medio. Entonces había un grupo que él admira mucho que se llama Vivencial, que es un grupo que después se convierte como en un espacio de cabaret y después se llama Vivencial Diversiones. Así, o sea, como que unen el portugués y el diversiones en español, como que tienen ese cambio ahí. Y este grupo es un grupo de mucha vanguardia, porque estaba así finales de los 70, inicios de los 80, ya tenía trabajos con diversidad, personas con diversidades sexuales, tenía trabajos con travestis. Eh, y era un grupo, pues, eso, que él considera anarquista y irreverente, o sea, traía unos temas ya como muy adelantados a su época, ¿sí? También entonces él desarrolló muchos trabajos con, uno es Susana. Susana, que era su esposa, eso, su Isso. compañera, eso, que ella era una de las estrellas de este grupo, entonces que con ella también hicieron pues como muchos trabajos por esa cercanía. Eh, y que hay una película que se llama Tatuaje, que sucede en ese cabaret, que es de este grupo, entonces, que es como, que era como la personificación de lo que sucedía en ese cabaret. Entonces, ahí está como un referente que yo creo que te serviría muchísimo. Eh, y después habló del Teatro Amadores de Pernambuco, que es un teatro pues que tiene mucho tiempo y que tal vez está en otro, digamos, en otro sentido del trabajo estético y todo eso, pero que tiene una característica y es eh, que tiene una forma muy organizada de producir y que lo escrito, lo que se producía era hecho por personas de allá, que es como una característica muy importante. Y hablo de Mariano Suazuna y de Luis Marín como dos personas como muy importantes dentro de este teatro amadores. Y entonces habló un poco de por qué no tenía grupo.
Entonces, él en la respuesta anterior habló de lo económico, ¿no? Que casi nadie se podía, pues, pagar solo con teatro. Pero unido a eso está su historia de migración, porque donde él llegó también era migrante, porque venía de un lugar más pequeño. Entonces, eso tenía que ver, era como con su trayectoria de no tener grupo, de no tener como en la escuela que uno tiene un grupo que sigue siempre. Entonces, la migración hizo que él pues tomara otras estrategias, pero no era una intención política articulada, no era eso, es como una forma que encontraron para trabajar. Entonces él en la respuesta anterior decía, yo podía necesitar 2 personas o podía necesitar un elenco de 15, y así era que se constituía por la necesidad escénica, creativa, ¿no? Sim. Ok, genial. O Ariano Suassuna é talvez um dos dois ou três dramaturgos mais importantes do Brasil. Assim, a obra mais conhecida dele é o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida, quando no finalzinho, no início dos anos 2000, mais ou menos, acabamos fazendo uma versão cinematográfica dessa peça, que é até hoje o maior sucesso popular de cinema do Brasil. Assim, aqui no Brasil, as pessoas... É aquele filme que as pessoas sabem de cor os diálogos, que os personagens são icônicos. João Grilo e o Chicó são dois personagens da dramaturgia brasileira, talvez os personagens mais famosos, e com o filme, a peça já era bem considerada, mas o filme foi um fenômeno, tá até mais de 20 anos passa em reprise na TV e as pessoas assistem sempre, sempre é um grande sucesso. E eu fiz esse filme, eu fiz roteiro e fiz trilha sonora desse filme. E nesse momento agora, acabamos de escrever o roteiro do Alto da Compadecida 2, que é virou uma franquia, mas assim, que é a coisa mais esperada, do acontecimento cinematográfico mais esperado do momento, vai começa a ser filmado em agosto, setembro, deve fazer uma estreia grandiosa em julho, nas férias do meio do ano 2024. E eu falei por causa do Ariano, que o Ariano Suassuna, que é um dos grandes dramaturgos, o outro é o Nelson Rodrigues, e aí era um desses autores feitos pelo Teatro de Amadores de Pernambuco, desses autores locais lá, e que virou uma coisa, e que, por acaso ou não, eu fiz parte dessa equipe que criou o filme, e está criando a versão 2 também, que está sendo esperada com muita, enfim, expectativa. Imagina, qué honra. Entonces, lo que como que nos amplía es Ariano, ¿no? Yo dije Mariano, es Ariano, Ariano. 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 Ah. Ajá, Ariano. Eh, Ariano. que Ariano, pues es uno de los mayores dramaturgos brasileros, como de los más importantes del país, sobre todo se hizo famoso por una película que se llama O Auto da Compadecida, ¿sí? Y esta es una película que todo el mundo en Brasil conoce. Todo el mundo conoce los diálogos, conoce los personajes, y que la pasan cada tanto tiempo y la gente se la repite en televisión. Sí, o sea, es una obra muy, 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 muy conocida, y que justamente la hace Ariano, ¿sí? Es él quien la escribe. Entonces, esta ahora, Joao hace parte como guionista de la segunda parte. Van a sacar una segunda parte que acaban de escribir y que empiezan en agosto, septiembre el trabajo, y en junio del próximo año va a ser seguramente el estreno, y que él hace parte de ese equipo. Y entonces lo que él dice es que él
hace parte de esa generación, ¿no? Es una generación con la cual él ha trabajado, ha desarrollado su trabajo e pues que eu imagino que ficam sempre assim, né, misturados, a gente fica misturada porque eso Sí, faz uma influência muito grande. Entonces, como se sí, unen y eso hace pues que los trabajos se influencien. sí, essa coisa talvez eu seja um exemplo um pouco raro assim de fazer muito teatro, muito televisão. Eu fiz em determinado momento da minha vida, no final dos anos 90, eu recebi um convite para fazer TV e fiz muito televisão, muito, 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 muito. Nunca fiz novela, mas a gente fazia seriados, sitcoms e especiais e minisséries, pequenas, normalmente adaptação de literatura brasileira para audiovisual, e isso abriu mais ainda a minha relação com a música, porque eu sempre fazia trilha sonora e sempre os filmes eram muito musicais também, assim, de alguma maneira musical. É, Fiz a trilha sonora do Alto da Compadecida 1 e Ah, fiz também a trilha sonora de um filme, a trilha sonora, talvez a trilha sonora mais conhecida, que virou hit, que as pessoas compravam o disco e, é, e foi preparado de sucesso, assim, acho que foi chamado Lisbela e o Prisioneiro, que era baseado também numa peça de teatro. Eu não fiz o roteiro desse filme, mas eu fiz também a trilha sonora. Aí, nesse caso, foi uma trilha sonora de canções. Então, assim, eram canções que já existiam. O filme era um pouco de época, assim, se passava nos anos 50, 60, mais ou menos, e usava músicas de uma época, só que com releituras contemporâneas, com grandes artistas, grandes estrelas da música brasileira, Caetano Veloso, Elza Soares, é, é, o Sepultura, que é heavy metal, e alguns artistas bem importantes, e a trilha sonora também foi um acontecimento muito musical importante da época, e eu digo isso para falar da minha ligação com a música que eu levei também para o meu trabalho na TV. Fiz alguns filmes de longa-metragem, assim, fiz alguns longa-metragens, mas o trabalho na televisão conta mais, assim, porque eu fiz mais, só fiz 2 longa-metragens e fiz infinitas séries para televisão. Súper. ¿traduzco o entendiste? No, yo entendí, ese sí lo entendí. É que Ajá. Solo quisiera la traducción de la obra, O Auto da Compadecida, que Ya te cómo lo mando traduciría. aquí, ya Ajá. te lo pongo. Te lo voy a poner en portugués. Oi? Não, Desculpa. eu vou fazer essa tradução, vou escrever o auto, Auto tá. é como se fosse um julgamento, o auto, os autos, o que está nos autos do Como julgamento. O auto autosacramental, como el teatro é autosacramental. uma espécie de júri mesmo, um auto Ujú. vamos julgar, vamos fazer um julgamento. Ok. Julgamento, Talvez. Ujú. como, sim. Aí te lo puse. Mas Sí, você também fez o roteiro de essa, né? Sim, Você. sim, Ah, tá, entendi. os dois. bien. Aí te lo puse. Listo, perfecto. Eh, ¿Cuál o cuáles considera usted que han sido sus espectáculos determinantes como director? Ah, acho que esse primeiro, né? Esse muito pelo contrário foi, mas é um espetáculo que está longe, né? Foi o primeiro que eu fiz. Mas assim, teve alguns espetáculos que fez, tiveram uma importância além do sucesso. A Máquina foi um espetáculo que eu acho que teve uma grande repercussão até hoje.
sim, tem. Porque ele revelou um elenco de jovens atores que hoje em dia são atores internacionais, Wagner Moura, eh, Vladimir Brista, Lázaro Ramos, alguns atores que acabaram em Hollywood e que ou não só isso, mas assim são atores importantes hoje e na época eles eram muito jovens, eles tinham 19, 20, 21 anos e a peça foi era muito impactante. Ela era até hoje ela é um pouco tem um formato bem inovador, mas sobretudo ela foi um espetáculo muito falado, porque ele não ficou tanto tempo em cartaz, ele foi muito mais falado do que visto, porque rapidamente esses meninos viraram as estrelas do mercado, assim, é requisitado para filmes, televisão, não só no Brasil como no exterior. Eu acho que o Wagner Moura, talvez, não sei se vocês conhecem, mas teve aquela série Narcos, É, o que fazia o protagonista, e Lázaro, eu acho que Lázaro o tá. Eu conheço Lázaro Lázaro, também. eu não sou do teatro, por exemplo. Lázaro, mais pelo cinema, não? Né? É, pelo Sim, cinema. sim, sim, pelo cinema, claro. O que eles fizeram mais no exterior. E essa peça fez foi muito importante. Teve uma peça que teve na Colômbia, no festival, em Ah, Bogotá, chama vale. Gonzagão a Lenda. Como é? Chama-se Gonzagão a Lenda. Gonzagão é um nome, né? Gonzaga, o homem que Gonzaga, Luiz Gonzaga um grande compositor popular, músico, né? músico brasileiro, e que a gente, morto já, a gente contava a história dele em forma de lenda e tal, e era um musical também, obviamente com músicas do próprio Luiz, e, e a gente apresentou esse espetáculo em Bogotá em alguns 10 anos atrás, mais ou menos. 2014. 14 foi? Olha, Eu estivemos tenho aí. música de ele aqui em Cali. Você tem o quê? Eu tenho música de ele aqui em casa. Do Luiz Ah, eu Gonzaga? adoro. Eu adoro também. Agora eu mostro, quando a gente termina, eu mostro. Eu fiz Amo. o Gabriela, eu fiz outro musical também, chama-se Gabriela, que é do Jorge Amado, um escritor também Gabriela, conhecido. Klaus y Canela. Gabriela, aham, ok? Gabriela, para nós, Gabriela. Gabriela, Klaus y Canela, pode ser? Casa De... Canela, essa. É. Fizemos isso em 2016, a gente montou esse espetáculo aqui em São Paulo. A gente fez um outro espetáculo. Eu fiz um espetáculo com Chico Buarque e Edu Lobo, não sei se eles são conhecidos também. Chama-se espetáculo musical também, obviamente, chamado Cambaio. Isso em 1900 isso em 2002, talvez 2001, 2002, por aí. É, fiz um outro espetáculo do Chico, esse não em parceria comigo, dele, chamado A Ópera do Malandro. Eu ensinei. Uau. Que La mais? adaptación de Bertolt Brecht. Aí? La adaptación de la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht. Isso, exatamente, exatamente. Um projeto que eu gosto muito de me orgulho, tenho um carinho especial, chamado Clandestinos. Aconteceu que em 2008, mais ou menos, um teatro tradicional ia fechar e faltava poucos meses para me entregaram esse teatro. Olha, tem mais alguns 6, 7, 8 meses ainda de sobrevida. Esse Teatro Glória, Teatro Glória. E eu fiz um projeto assim muito às pressas, que era assim, quem quer fazer uma oficina com o João, não sei o quê, Falcão, lá de tanto a tanto, no Rio de Janeiro, e eu tive medo de que tivesse um excesso de inscrição, assim, já 300 pessoas, mas só tiveram 3.000 pessoas inscritas. E era impossível do Brasil todo, assim.
a gente conseguiu selecionar 400 para ouvir. Entrevistei 400 pessoas de todos os lugares. Assim, tinha gente até fora do Brasil que veio para fazer essa audição, e aí a gente selecionou alguns, fez mais aí fez uma oficina de 3 meses, fez mais uma seleção e eu escrevi um espetáculo para 14 pessoas que ficaram no final. E eram pessoas que nunca tinham feito nada de teatro, assim, nunca tinham feito teatro profissional, muito menos TV, cinema e tal. E fizemos a peça como se fosse uma peça, um resultado de final de oficina, final de curso, aquela peça que se faz no final de curso, mas eu escrevi especialmente para cada um, depois que eu já conhecia cada um, os talentos, e eu escrevi uma história que colocava todos. Era um espetáculo sobre artistas que estavam no Rio de Janeiro querendo viver de sua arte, não sei o quê. Era a própria história deles, de certa maneira, só que, particularmente, para cada um personagem, ou mais de um, enfim. E esse espetáculo acabou que ficou muitos anos em cartaz e viajou o Brasil inteiro, e acabou virando uma série de TV também, para a TV Globo, Ah, que, que aí também se chamava Clandestino, com os mesmos atores, e eles estrearam na televisão fazendo próprios personagens deles, né? Criados para eles e com envolvendo muito da história de cada um também. Era um pouco biográfico, assim. Claro, tem muita licença poética, mas alguns personagens eram quase fiéis à história deles. Então, aí foi muito interessante por isso, porque hoje já tem uns 12, 13 anos, mais ou menos, e hoje todos esses 12, 14 pessoas do elenco são atores que estão muito bem no mercado, circulam, fazem filmes, séries e teatro e tudo mais, e que nasceu dessa irresponsabilidade de botar um anúncio, quem quiser venha, quem quiser e vieram. E aí e resultou nisso. Também um musical, tem músicas originais, tudo mais, mas não era como um gênero musical. Tinha meia dúzia de músicas, talvez, escritas para músicas sobre isso mesmo, sobre quem quer comprar meu samba. Até tem uma música que era assim, era meio as pessoas meio se colocando na vitrine. Quem quer comprar meu samba, no sentido de meu samba, meu flow, sei lá. ajá. Los espectáculos determinantes. Uno, el primero, que es muy lo contrario, pues por ser el primero. El segundo, a máquina, que más allá de hacer, digamos, un gran suceso, es porque los actores y las actrices que hicieron parte de ese, de esta obra eran muy jóvenes para la época y se convirtieron en actores y actrices muy importantes muy rápidamente. Entonces, Joao dice que tenía un formato muy innovador y que fue un espectáculo que fue muy nombrado, como que todo el mundo hablaba mucho de él, pero que fue poco visto, porque como se volvieron tan famosos tan rápido, entonces volverlo a hacer era complicado. Eh, Gonzaga Alenda, que es el que tú dices, que se presentó acá y que se presentó acá en Colombia, que es sobre Luis Gonzaga, que es un músico muy famoso. El otro que es en 2016, Gabriela Claus y Canela, que es de Jorge Amado, que es una novela. Cambayo, eh, Camayo. Cambayo en el 2002 también. Eh, a Ópera do Malandro, que es esa adaptación de la ópera de los tres centavos de Bertolt Brecht, que es con Chico Buarque y Clandestinos, que es en el 2008 y que él cuenta la convocatoria. Él hizo una convocatoria que decía, quien quiera venir, venga, sería para nosotros en español, ¿sí? Como
la puso y era porque era un teatro que iban a cerrar. Entonces tenía muy poco tiempo. Entonces, para hacer un proyecto, se escribe un proyecto para, como para eso. Y pues llegaron 3.000 personas. Llegaron 3.000 personas, se inscribieron, se seleccionaron 400. Él hizo más o menos esas entrevistas e hicieron talleres, oficinas durante 3 meses. Y después de esos 3 meses salieron 14 personas. ¿Sí? Y estas 14 personas, digamos, no habían hecho ni televisión ni teatro profesional necesariamente, entonces eso fue como una de como de las cosas que hacen potentes esta propuesta. E hicieron, él escribe como, como para la muestra final de curso, ¿sí? Ajá. Como para cerrar el proyecto, y entonces escribe para cada personaje algo y como una historia, y está centrado en que ellos quieren vivir del arte. Entonces es como ese, como el conflicto, digamos, central. Y esta historia se convirtió también en una serie de televisión después, de la Globo. Y pues que tenía mucha licencia poética, pero era también muy biográfico. Eh, y por último, y que esos actores y actrices son muy famosos todavía, como en este momento. E, bom, e queria destacar talvez o mais recente, foi antes da pandemia, Ajá. e eu estava na Bahia, eu fui na Bahia fazer um espetáculo musical, era uma adaptação do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, só que se chamava Sonho de uma Noite de Verão na Bahia. Bahia, saca a Bahia? Bahia, Carnaval, Axé, Axé Music. Axé Music é uma música contagiante do Carnaval da Bahia, que tem subgêneros, enfim, é algo que é baiano, mas é brasileiro, todo mundo conhece e tal. Então, o que acontece é que se passa nos 4 dias de Carnaval da Bahia, no tempo de hoje, e as músicas são todas sucessos standard do Axé Music, do repertório da Bahia. Então, as músicas cantadas pelos personagens é como se tivessem sido escritas para o espetáculo. Mas são sucessos do Axé, da Axé Music, que eles chamam Axé Music. Ajá. Que é uma música, enfim, com pegada africana e tudo mais, mais carnavalesca e tudo mais. E, na verdade, isso eu acho que os espetáculos que eu fiz ó, esse século, todos têm a maioria tem uma pegada assim de eu fiz muita música para original para teatro num período. Depois eu comecei a achar muito interessante pegar músicas que já existem e descobrir a música para tal momento da cena. E fiz isso com Gonzagão, e fiz isso com Gabriela, e fiz isso com Sonho de Noite de Verão. Então, assim, tem uma frase que eu coloco, quem canta, para quem, por quê? Eu imagino que se você responde essas 3 perguntas, você tem uma cena de musical. Você tem um personagem, você tem outro personagem e você tem um conflito. Quem canta para quem, por quê? Então, pega uma música e quem canta para quem, por quê? Então, a função é criar uma situação com 2 ou mais personagens, enfim, você pode cantar para vários personagens. Então, o para quem e o motivo, por quê, o conflito. Essas 3 perguntas, eu tenho trabalhado muito com isso em oficinas, e a gente tenho criado espetáculos a partir dessa premissa. Assim, a brincadeira agora é essa. Eu gosto de compor ainda, especialmente, mas eu acho mais, ou não tão conhecido, mas que existem músicas compostas por diversos compositores. E aí é uma maneira de você ter essas músicas lindas em um espetáculo, às vezes recontextualizadas.
Nossa, tem sido muito feliz essa experiência. E não apenas na, em espetáculos prontos, assim, em cartaz, mas também em oficinas que eu tenho feito, assim, experiências pelo Brasil todo. Faço 3 dias, às vezes 4 dias, sabe, uma turma, e vamos criar algo a partir de canções. As canções vão determinar a história que a gente vai contar. Tem sido divertido. Andrés, ¿estás por ahí? Estoy presente, compañero. De pronto un fragmentico de lo anterior, antes de que se cortara. Entonces, es eso. Entonces, hablaba una otra obra que es Sueño de una noche de verano en Bahía, que es la adaptación de una obra de Shakespeare. Entonces, se basó en una música que allá se llama She, ¿sí? Y esa música She tiene pues mucha influencia africana, principalmente. Es una música de carnaval, ¿no? Que es específica, o sea, ellos cada año sacan una banda sonora. Hay una música que es del año del carnaval. Entonces es una música, o sea, hay mucha de esa música. Y estas músicas, eh, lo que entonces empieza a suceder es que él empieza a investigar la música y en esa investigación era como si esa música que estaba ya creada encajara perfecto en lo que él quería decir en el espectáculo y no al contrario. No, o sea, como que ha tenido los dos procesos, donde él ha compuesto toda su música y él la crea y ahora está en este otro lugar a partir de esa cita de este músico que dice que entonces para qué crear más música de la que ya está, que porque entonces uno no canta esto que ya está. Entonces es buscar como, sí, investigar en ese mundo sonoro que de esto que ya existe se relaciona, dialoga, como que entra en ese diálogo con lo que ya, con lo que él quiere decir. Entonces dice eh, que entonces tiene tres preguntas. ¿Quién cuenta? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y esas tres preguntas pues le dejan crear obras a partir de esas tres preguntas, porque es el conflicto, el personaje y la situación, ¿no? O sea, resuelve, a partir de ahí hay un juego creativo y de ahí se saca la premisa creativa. Eh, y que esto lo ha hecho muy feliz, eso me parece muy lindo, como ese redescubrimiento de la música y cómo digamos, este viaje pues le permite también ser muy feliz para sus creaciones, ¿no? Y que le permite recontextualizar la música, ¿sí? Que es como, que es esa experiencia que le brinda, crear algo a partir de algo que ya está creado, ¿sí? Que es como, siento yo como un lugar muy profundo de la creación, ¿no? Listo. Perfeito. Quería preguntarle, maestro, acerca de, hace rato mencionó algunos actores y actrices y quisiera yo saber, así que, qué actores o actrices para usted dentro de su proceso como director han sido determinantes, porque entienden su poética o porque han tenido procesos diversos con usted. Para usted, ¿qué actores o actrices han sido muy importantes? Será que eu entendi perguntando que atores e atrizes foram importantes para mim durante... Y Ah, procesos creativos. sim, sim. Eu colocaria atores consagrados ao lado de atores que eu não conhecia quando eu fui trabalhar, né? Eu conheci trabalhando assim, por exemplo, é, o Marco Nanini é um ator que, para quem eu escrevi um monólogo chamado Uma Noite na Lua, também é uma das peças que eu destacaria como um monólogo que eu escrevi para ele. É um grande ator, Marco Nanini aqui, não sei se ele é conhecido, mas aqui no Brasil talvez seja um dos maiores atores de teatro vivos, assim, o cara. E em 1900 em 90 e pouco, 90 e tantos, eu escrevi uma peça chamada Uma Noite na Lua,
que era a história de um autor tentando escrever uma peça numa noite, mas ele não consegue porque a cabeça dele está num amor que ele acabou de perder, que ele perdeu e que foi e ele está fazendo essa peça só para mostrar que ele é legal para essa pessoa e não, por isso ele não consegue fazer. Estou resumindo bastante, mas é mais ou menos isso. É um, e eu escrevi essa peça com o Marco, assim, a gente se encontrava, eu chegava com 10 páginas, aí lia, mexia, né? Na segunda vez que nos encontrávamos, eu já chegava com coisas modificadas, com novos textos, ia experimentando, ia do jeito que ele fazia. Então foi uma experiência muito... Espera aí, será que caiu? Não, No, Alô? aqui, no. não, aqui Ah, estamos. eu não estou vendo vocês, espera aí, deixa eu ver. Ah, Cadê? mas a gente te vê e te escuta bem. Eita, mas eu quero ver vocês, espera aí, só um pouco. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, achei, achei. Achou? Então, sim, aí com o Marco Nanini, eu escrevi essa peça, foi muito, muito bom. E ele é um grande ator, eu fiz muitas outras coisas com ele também. Além dessa peça que eu fiz especialmente para ele, escrevi pensando nele, mas eu fiz outras peças, fiz o Molière, era Burguês Ridículo, era uma mistura do Burguês Fidalgo com Preciosas Ridículas, com outras peças do Molière. A gente fez um espetáculo também que fez muito sucesso, uma comédia, ele fazia genialmente. E fizemos também, fiz até um Eduardo Albee com ele, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, sabe, um americano, Eduardo Albee, Rosa Fred, Virginia Woolf. Fiz com ele algumas peças e fiz também alguns filmes e fiz também algumas séries de TV. E foi um cara que teve muito presente na minha vida profissional. A Marieta Severo é uma atriz também é, Marieta Severo e Andréa Beltrão são duas atrizes bem bem boas, bem maravilhosas também. Eu escrevi uma peça para elas duas, onde elas interpretam o mesmo personagem em momentos diferentes da vida e elas se encontram e é um diálogo entre dois tempos de uma mesma pessoa. Eu também fiz outras coisas com elas, outras peças, fiz televisão também com elas. E Paulo Outram, que é um ator já falecido, Como é o e nome? Paulo Altran, Autra, o Tran. É um, Tran. é, um- era, é um, é um ator, assim, o cara, aquele que me orgulho muito de ter feito pelo menos um espetáculo com ele. E ele fez a versão cinematográfica da Máquina, da tal peça que tinha o Wagner, que tinha o Lázaro, que tinha. Ele fez o filme, protagonizou o filme. Esses três atores são atores bastante conhecidos, são ícones assim, mas eu queria dizer também que assim muitos atores que trabalharam comigo que não são muito conhecidos também tiveram muita influência, muita importância no meu aprendizado, na minha experiência, me ensinaram muita coisa assim, eu troquei muita coisa com essas pessoas desde o começo, desde a turma, desde aquela turma de 1980 e tudo mais, assim, passando por esses clandestinos, passando por esses Wagner Mouras e Lázaro Ramos, essas pessoas todas assim que eu fui conhecendo ao longo. Esse também tem uma. Eu é impossível de medir o quanto eles me inspiraram e quanto eu aprendi com eles, assim. Tanto quanto com os famosos, os grandes medalhões, assim, que são... Eder, tú me dices. ¿Sí?
No, solo preguntarle, bueno, reafirmar los nombres de los actores: Marco Nanini, eh, Ajá. Marieta, Marieta Marieta Severo, Severo, ajá, y Andrea Beltrán. André Beltrão e Paulo Ajá. Outram é o... Y Pablo Butrán, te lo voy a copiar. Ah, listo, listo. Y de pronto, maestro, si nos puede mencionar qué trabajos hizo con Andrea y con Marieta. Marieta. André e Marieta foi, chama-se, eu fiz com elas, quer dizer, o trabalho de teatro que eu fiz com elas foi com as duas juntas, A Dona da História. A Dona da História era um espetáculo que elas interpretavam uma mesma personagem em épocas bem distintas da vida, uma garota e um futuro dessa pessoa, enfim, elas contracenam, elas discutem, elas prestam contas, elas se cobram, esse foi adaptado para o cinema também, não por mim, um outro diretor fez, tem versão em filme também. Essa com ela, com o Marco Nanini. Fiz outra peça com a Marieta, que foi a Quem Tem Medo de Virginia Woolf, e junto com o Nanini, Marco Nanini também estava nessa peça também. Fiz outras peças com o Marco Nanini. Nanini eu fiz mais. Trabalhei no Molière, Burguês Ridículo. Eu citei mais alguém. O Paulo Tran eu fiz o filme, o filme A Máquina, foi já no final da vida dele. Foi Tá. grande. Con Eduardo, con Eduardo que você faz el de Virginia Woolf. Con él. Eduardo B. é o autor americano. Ah, entendi, entendi. Não, eu fiz com o Nanini, fiz com a Marieta. E o Nanini acabou de lançar uma biografia agora. Uma jornalista escreveu uma biografia para ele, muito bonita, chamada O Avesso do Bordado. Tem um capítulo que é praticamente essa nossa experiência numa noite na Lua, que é essa peça que eu escrevi para ele, sabe, assim, de Sí. frente para ele, assim, trocando. ¿Cómo es el nombre, André? De De la... la pieza, Ajá. Una noche en la luna. En español sería Una noche en la luna. Isso. Y aquí te estoy mandando Marieta Severo, se escribe así. Marieta Severo e Andréa Beltrão, a dona da história. Es- Andréa, não, Y não, sería, Andréa Beltrão, B-E-L. voy a copiar. Ah, não, é porque tinha. Desculpa, eu estava lendo o seu nome, Andréa No es Bonilha. Bonilla. Desculpa. No, Ah, achei que estava escrito Andréa enfim, sabe o que é isso? Ok. así habla la historia. Quisiera Y preguntarle, maestro, acerca de eh, cuál cree usted que es su poética como director. ¿Sí? ¿Qué elementos más importantes a nivel estético, estilístico, podrían describir su poética como director? Eu acho que o teatro é do ator, da atriz, eu acho que isso não é meu, não é do autor, não é do encenador, não é. Ele faz o que ele quiser ali depois que ele pisa ali e que as portas, e que a cortina se abriu, ele faz absolutamente o que ele quiser. Então, trate de ser amigo dele, trate de que ele te compreenda, trate de que ele goste do que você propõe, porque ele vai fazer bem o que você quer. Senão ele vai fazer o que ele quiser. E está certo, o corpo dele não é maior que a vontade até profissional de um ator. A atuação dele, a interpretação dele natural. Eu acho que
não tem outro elemento, não tem texto, não tem um senador, não tem é o ator, a atriz, é quem está ali, quem leva, quem pode definir, quem pode fazer melhor, quem pode fazer melhor, e é o público, obviamente, assim, mas primeiro do ator, depois do público, depois aí a gente vai ver, senador, mas quando eu compreendi isso, eu comecei a sofrer menos assistindo meus espetáculos, assim. É, é isso, a graça é essa, é não controlar. Assim, no cinema, na televisão, a gente controla tudo, né? A gente tira um frame, põe um frame, bota mais, pega, rouba um frame dali, bota aqui para parecer que o ator atuou de tal maneira e tudo mais. Isso o diretor faz, o roteirista faz, o montador. No teatro, no teatro não tem jeito. E quem monta no teatro é o público, assim, porque ele dá o zoom, dá o coisa, faz a pan, faz a geral, faz a coisa, dá o detalhe. Não adianta, você não diz para onde é que o público, você não consegue controlar para onde o público tem que olhar e você consegue controlar o que, é que o ator vai fazer. Então, assim, eu prezo muito o ator, assim, eu gosto muito como um elemento principal de tudo é o ator. Assim, com ele, um ator e uma pessoa da plateia, um público, um ator e um público. Eu acho que está feito teatro. Ok, maestro. Te Dio para entendí. entender, ¿no? Sí, 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 sí. bueno. Ah, Ya entendí. Pues en ese sentido quisiera preguntarle, maestro, sobre qué referentes iconográficos de la pintura o de las artes visuales usted consulta o ha consultado para la construcción de sus piezas. Eu vou confessar, cinema, mais do que, sabe, a iconografia, pinturas, artes plásticas, tudo mais. Esse cinema para mim é outro, quase tanto quanto música, assim. É, é, eu acho que o cinema talvez seja a coisa que eu gosto mais de ver, assim, não de fazer. Eu gosto de fazer teatro, mas assim, de assistir eu gosto mais. Eu acho que cinema eu gosto muito de ver. E assim eu procuro qualquer motivo para assistir um filme, um trecho de um filme, para pegar para ver de novo o mesmo filme. Eu gosto muito de ver de novo várias vezes a mesma cena, de novo. É o que eu mais gosto de ver, assim, eu gosto de escutar música e ver filme, mais do que de ler, mais do que de exposição. Isso não pega nem bem, mas é verdade. Y de pronto tres autores, tres directores o tres películas que sean fundamentales para usted. Puxa, vou dizer assim, acho que os primeiros que vêm à cabeça, Fellini, que acho, é, 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 os- cinema italiano em geral, assim, Italiano. é, Sérgio Leone, até West Spaghetti. Eu gosto de qualquer cinema, eu gosto de Spielberg, gosto de aventura, eu gosto de ficção científica, eu gosto de fantasia, desenho, animação, né? Eu gosto de. Tinha um diretor, mas morreu, mas que eu gostava muito como ele fazia o painel Robert Altman, que ele fazia. Ele contava a história de vários personagens ao mesmo tempo, mas ele não estava contando a história de uma sociedade, assim. Ele tinha assim 20 personagens principais em cada filme, 40 personagens principais. É, é, sei lá, Almodóvar, cinema espanhol, eu acho demais, mas gosto muito, assim. E cinema mexicano, gosto muito de cinema latino-americano de uma maneira geral, cinema argentino. Eu sempre que eu
que eu posso, que tenho a oportunidade de ver cinema, se for para escolher, escolho um filme latino-americano, porque sempre tem mais novidade, assim, para mim, sei lá, que vi tanta televisão na vida. Então, assim, o que passa na televisão é sempre Hollywood, 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 Hollywood. Então, o cinema latino-americano me interessa muito e por tudo, né? Por tudo, até pela proximidade e, ao mesmo tempo, pelas diferenças, assim. Cinema, eu gosto de tudo. Cinema, mesmo quando é ruim, eu gosto. Teatro, não. Teatro só gosto quando é bom. Teatro eu só gosto quando eu gosto. Quando é bom, não. Não posso dizer que é bom, mas, assim, eu gosto quando eu gosto. Cinema, não. Mesmo quando eu não gosto do filme, eu gosto de ter visto. Tá. Bueno, quisiera preguntarle, maestro, sobre, eh, usted puede contar, no sé, André, cómo se dice chismes. Oi? Fofoca. A gente vai entrar na fofoca. Falei, tudo bem. Vamos, bora, simbora. Chisme, Chisme de quê? chismes sobre su proceso creativo o anécdotas sobre su proceso creativo, como particularidades que tiene como en sus ensayos o rituales que tiene dentro de sus ensayos, estas cosas que, digamos, suelen pasar dentro de los procesos creativos, en la intimidad de los procesos creativos. Tem uma coisa que eu lembrei agora, você falou isso, é que eu nunca tive uma peça na gaveta. Assim, eu nunca escrevi uma peça para um dia fazer. Assim, eu sempre que eu estou escrevendo, eu estou ensaiando. Assim, eu só começo a escrever quando eu começo a ensaiar. Assim, talvez isso seja uma curiosidade. Assim, eu não tenho, nunca tive um texto pronto, ou pelo menos mais ou menos pronto, que não tivesse destino, que não tivesse data para estrear. Nunca, sempre. Outra coisa parecida com isso também, que eu acho que combina com isso, muito quando tem um elenco grande, vou fazer um musical, eu nunca tenho o ator para o personagem, o ator para o personagem. Eu tenho um elenco, junto ao elenco, e todo mundo acaba no processo ensaiando todos os personagens, e os personagens vão sendo escritos de novo, porque aquele ator trouxe ali. Né? Eu me dou um pouco esse luxo assim, de não ter um, um compromisso com. De ter um compromisso muito mais com o processo, como é que vamos chegar ao melhor resultado do que, te chamei para fazer esse personagem. Claro que não é tão assim, mas assim, de uma maneira geral, principalmente em é, é, peças com elencos grandes, é quase exatamente assim. É quase assim. Às vezes tem um ator que eu já sei qual é, o outro também, e o ator também sabe, mas às vezes intui que vai fazer tal personagem, mas nem sempre. Às vezes o personagem que era muito grande, ele não fica tão grande, tão extenso, ou importante, ou mais importante, ou ganha outros contornos. Assim, essa coisa do teatro que que é como é, incontrolável, e você não consegue, você não consegue mostrar, você não consegue controlar, que fica durante a temporada inteira, começa também no ensaio, vai, continua, não é um processo assim, terminou, estreou. Agora, eu acho que uma das graças do teatro é ele tá vivo assim poxa, olha que ideia boa, ainda dá tempo, tem mais uma apresentação ainda no domingo, vamos fazer então isso, né? Ou depois às vezes ainda prolonga a temporada, então dá para fazer ainda alguma coisa. Às vezes é desesperador para algumas pessoas, mas para outras pessoas é muito atraente, muito motivador. Bueno, quisiera preguntarle, maestro, sobre eh, cómo fue, he visto que en,
la ópera de los tres centavos, ¿cómo es la traducción, André? La, Ópera, la o- ópera de los tres centavos es es eh, ópera do malandro. Ah, Balada do Malandro, o ópera. ópera, La ópera perdón. do malandro. Y, vi que estaba actuando en su versión eh, un cantante, digamos, un cantante que yo sigo hace tiempo, sí, que es fundador de Casuarina, que es Moisés. Moisés Marques. Ajá. Entonces, quería preguntarle cómo fue ese trabajo con Moisés Márquez. Moisés Marques, ele não era ator, assim, quer dizer, ele nunca, ou pelo menos nunca tinha atuado, ele era um cantor muito bom, cantava samba, canta samba, esse samba mais sofisticado, tipo Chico Buarque e Paulinho da Viola e tudo mais, ele canta muito bem, ele é um grande músico, e eu desenvolvi um pouco essa coisa de apostar ali numa pessoa que talvez não tenha tanta experiência, mas que você acha que é capaz de, em 3 meses, 2 meses, coisa. E foi o caso, ele acabou fazendo o protagonista da peça, fez o malandro. Foi muito bom, foi muito bom. Acho que foi bom para ele também. Foi difícil, foi complicado, é outro mundo. Acho que foi o mais difícil não foi nem o ofício em si, mas a forma que ele trabalha na música e que a gente trabalha no teatro, as importâncias que a gente dá a determinado tipo de rituais, e rituais não, mas de procedimentos, chegar, orar, isso aqui, essa coisa de dia a dia, de funcionamento, do que o ofício em si. Eu acho que ele sempre ele estava preparado sempre. Assim. Talvez a maior dificuldade tenha sido ele já era bastante experiente no musical, no mercado musical e talvez tenha sido difícil um pouco para ele se adequar a toda uma galera de teatro. Era uma companhia já, além de tudo. Já era uma companhia que tinha feito o Gonzagão, a lenda. E ele tinha alguns convidados, e inclusive ele. Então, ele era o único. Ele era. Nessa peça também tinha uma cantora que também fazia o João Alegre, que era a Larissa Luz. Hoje em dia ela é atriz, cantora, bem, mas ela estreou também na Ópera do Malandro, fazendo um personagem grande também. Ok. Mas o Moisés era isso. O Moisés é um gênio, ele canta muito bem, é um grande profissional. E foi divertido, foi bacana. Bacán. Y bueno, hay un par de últimas preguntas. Quisiera también preguntar, maestro, ¿cómo fue ese proceso de creación con Chico Buarque y con Edu Lobo? Uhum. ¿Cómo fue ese proceso de creación de ese musical? Foi. Era Chico Buarque, para mim, referência primeira, assim. Chico Buarque é para mim mais que qualquer escritor, mais que qualquer literatura. Eu me informei muito mais pelas músicas do Chico, do Caetano, do Gil, das pessoas, muito mais pela música popular e, sobretudo, Chico Buarque, do que por por qualquer literatura convencional. Assim, é fato. Assim, eu sei de cor toda a obra do Chico Buarque, sempre soube, antes dele me convidar para escrever a peça. Na verdade, foi um convite dele, do Edu, ele me convidou e convidou a Adriana também, que na época nós éramos casados, a Adriana Falcão, que é roteirista, escritora, dramaturga, e escrevemos juntos essa peça. Na verdade, o mais curioso e o mais legal de tudo era você criar situações que iam gerar uma música de Chico Buarque e do Lobo. Sabe, assim, isso para mim me emocionava muito. Assim, saber que
eu ia inventar um negócio, uma situação que proporcionaria uma canção nova, inédita do Chico Buarque. Para mim era a grande adrenalina, era essa. Era porque ele já tinha feito música sobre tudo, 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 todas as situações. Eu digo, como é que eu vou inventar mais alguma situação? Então tem essa dificuldade a mais, mas tinha esse gostinho quando a música ficava pronta também, que era bom. Maravilloso. Y bueno, una última pregunta, maestro. Quería preguntarle, usted, ¿cómo ve que está ahora el teatro brasilero? ¿Sí? ¿Qué estéticas predominan o qué formas predominan en el teatro brasilero de este momento? É, o teatro brasileiro, sabe, assim, é muito diverso, é muito diverso. A gente tem uma transformação, né? Não sei o que não sei o que acontece, mas eu acho por exemplo, muitos teatros são ocupados com stand-up comedy. Assim, aqui tem muito isso agora. Tem uma coisa que isso eu acho que talvez seja uma das coisas que mais faça sucesso de público hoje em dia é um comediante contando histórias. O, acho que a dramaturgia, autores nacionais são cada vez mais escassos, são poucos, porque assim, a maioria das pessoas, quando eu comecei, a gente começava quando fazia teatro, e alguém ia parar na televisão, alguém ia parar no coisa, mas tinha os autores de teatro que escreviam para teatro, ou pelo menos partiam de escrever para teatro para depois talvez fazer outra coisa. Hoje em dia, o mercado audiovisual e a falta de conexão do teatro com o público, assim, tem provocado um certo desinteresse que não vale muito a pena. Você vê muito poucos jovens inventando de ser dramaturgo para teatro, de escrever para teatro. Você vê uma pessoa que escreve, que tem vontade de escrever, ela vai direto para o roteiro de série, ou de filme, ou de televisão, do audiovisual. Isso a gente perdeu muito aqui no Brasil. A gente tinha, há uns 20 anos atrás, uma efervescência de aparecer novos grupos às vezes grupos de dramaturgos que tinham mais ou menos uma linguagem, às vezes outros, às vezes saía, sei lá, eu sou desse fenômeno, era arquiteto e fazia arquitetura e virei uma pessoa de teatro, então tinha isso. Fora isso, a gente tem um fenômeno aqui no Brasil que é montar a franquia de espetáculos de Broadway também. Isso também ocupa muito do nosso mercado, nossos espaços e nossas energias, nossos recursos, digamos assim, que teríamos para fazer um teatro original. Isso para mim é talvez a maior dificuldade de todas, porque sempre chegam todos muito, muito bem subvencionados, tudo muito bem, como é que chama? A coisa do poder econômico mesmo, já está tudo testado, você já sabe se deu certo médio, deu certo muito, deu certo pouco, deu certo tanto, tanto por cento, você já sabe que aquela peça já foi testada em Los Angeles, em London, lá, em tanto. Então é isso, você vai ter isso, a programação visual é essa, o figurino é esse, então assim a gente não exercita dramaturgia, a gente não exercita encenação, a gente não exercita criação de figurino, a gente não exercita criação de cenografia. Tudo bem, a gente proporciona no mercado um treinamento para os atores que vão cantar daquele jeito que se canta os musicais, as músicas americanas, e eu, como apaixonado pela música brasileira e pela música latina em geral, assim, mas sobretudo que eu conheço mais a música brasileira, eu sinto falta por isso que eu peguei um pouquinho essa corda musical, assim, porque é um lugar que ali que eu acho que a gente podia fazer muito bem, sabe?
que a gente tem uma música muito boa. Eu acho, assim, que de qualquer maneira, ou com músicas compostas, com músicas, essa música, essa coisa das músicas já compostas é mais uma forma de viabilizar, pá, fez, sabe? Assim, não tem a partitura, vamos escrever, é só para agilizar, mas não é nenhuma escolha estética e tudo mais. Assim. Então, eu acho isso, acho eu destacaria esses três fenômenos que não são, infelizmente, não são coisas que eu destacaria com alegria, sabe? Assim, um teatro de depoimento, né, que é o stand-up comedy, um teatro de autores estrangeiros, porque os autores nacionais eles não estão mais escrevendo teatro, não sei onde é que eles estão, e os jovens, principalmente, né? Jovens, eu falo. E o teatro de franquia, o franchise. Mas, assim, eu acho que sempre. Eu acho que a gente, nesse sentido, eu acho que a gente está no fundo do poço. Então, é por isso que eu espero que tenha um impulso e que a gente faça coisas é, mais que quebre mais paradigmas, sabe? Que não aposte tanto no que já foi testado. Quando eu falo isso, eu falo claro, da Broadway, mas eu falo também como conceito, como pensamento. O teatro, às vezes, eu acho que ele já poderia estar mais na frente. Assim, às vezes, eu pensava assim, quando voltar da pandemia, quando o teatro voltar da pandemia, ninguém vai sair de casa mais para ver essas peças que a gente sai de casa hoje para ver, sabe? Assim, para ver. Parece que estou falando de Chekhov, assim, para ver as pessoas fingirem que bebem, para ver as pessoas fingirem que sentam, para ver as pessoas fingirem que. Eu achava que, assim, achava, não, ainda acho, só é uma questão de tempo que o teatro vai vir melhor, porque não é gente de verdade ali fazendo um negócio para você. É uma pessoa de carne, não é holografia, não é fita, não é projeção, é gente de verdade, tá aqui que ensaiou um plano de sequência de 1h30 ali e está suando, e está coisando, que sofreu, que se transformou fazendo aquele negócio ali, e aquela pessoa transformada ali, está se transformando ali na sua frente, fazendo um negócio vivo para você. Então, isso não tem preço. Eu acho que a gente vai chegar um momento que a gente vai encontrar a- a- o nosso jeito de fazer teatro agora, hoje, sabe? Listo. Bueno, maestro, quería realmente agradecerle, de verdad. Es muy, muy importante para mí este encuentro, este contacto. Si usted me lo permite, yo seguiré escribiéndole para consultarle muchas cosas acerca de mi trabajo en relación pues a este trabajo de teatro musical. Y de Ah, verdad, agradezco muchísimo. Pues también me interesa mucho poder construir lazos y vínculos aquí en Colombia, en Cali. Nosotros estamos en la ciudad de Cali, estamos uhum. gestando muchos espacios y me gustaría en algún momento poder traerle aquí Ah, con alguno de sus trabajos o bueno, a hacer un taller o conversatorios, pero generar ese vínculo para poder contactarnos desde una proximidad más cercana, por supuesto. oh, maravilha. Foi um prazer, Andréa, também Prazer conhecê-los. para mim. E, Eu sou da e- dança, né? Eu sou da que dança, bom, que bom. Comecei por aí. dançarina. É, e eu sou próxima ao Brasil pela capoeira Angola, eu sou capoeirista, né? Então, é por isso Que que eu fico beleza. apaixonada, né? Então, Que beleza. é um prazer, porque conhecer com o convite que Eder me faz para fazer tradução, né? Então, eu acho que é uma janela a mais, né? Que como criadora, como artista também para mim fica assim toda, eu não estou sozinha aqui, né? Com essas coisas. Eu fiquei pensando várias coisas aqui, mas eu que agradeço pela oportunidade, né? Oh, pô, que bom, então. Então tá, eu estou aqui à disposição, qualquer coisa. Eu também tenho interesse em a gente continuar conversando aí. É meu assunto. É, Tá bom. tá. Un Valeu. gran abrazo. Um grande abraço. Bom final de semana para vocês.